Bem, boa noite. Nosso assunto aqui hoje é FIFA, Copa do Mundo, e eu não vou mudar de assunto, começar... vocês estão me ouvindo aí atrás? Não? Mais alto? Eu acho que esse aí está mais alto. Oi, melhorou bastante. Eu dizia que a gente está aqui hoje para falar de FIFA, Copa do Mundo, e que eu não vou mudar de assunto ao começar demarcando claramente que essa é uma semana de luto aqui no Rio de Janeiro. A gente tem mais de 70, os números variam, mas a gente tem mais de 70 pessoas presas nesse momento, que estavam na rua ao nosso lado, se manifestando. Muitos casos de detenções arbitrárias, todas as arbitrariedades e a truculência que a gente já vem observando há um tempo e que há alguns anos a gente vem denunciando a possibilidade que recrudescesse no caminho para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, a gente está vendo agora acontecendo na nossa frente, né? E com companheiros nossos, conosco, que estão na rua e que estão tendo que nos proteger da maneira possível. Enfim, é importante deixar isso claro. Essa é uma semana de luto e enquanto esses presos não forem libertados, a luta será ainda maior. Acho que isso é importante. Bem, meu nome é Gustavo Mel, eu estou aqui representando o Comitê Popular da Copa das Olimpíadas. Vários companheiros do comitê aí na plateia, poderia ser qualquer um de nós aqui falando em nome do comitê. Eu fui escalado para essa missão, vou tentar falar algumas coisas interessantes aí para vocês. Se eu fracassar, vocês me desculpem. Mas, bem, o Comitê Popular da Copa é fundamental a gente fazer um resgate do que é esse grupo, né? Talvez seja a primeira experiência, né? No Brasil, nós temos as primeiras experiências de articulações para questionar diretamente o impacto de mega-eventos nos países sedes, né? Se a gente teve uma série de manifestações na África do Sul, por exemplo, notadamente na África do Sul, a gente não teve uma articulação bem consolidada como hoje a gente tem aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, uma vez que hoje o Comitê Popular da Copa é o braço do Rio de Janeiro da Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa. A gente tem grupos questionando a forma como a Copa do Mundo e as Olimpíadas chegam nas cidades, em todas as cidades sedes da Copa. A experiência do comitê é uma experiência que já vem de longa data, né? Já vem da experiência do Comitê Social do PAN, na época de preparação para os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de Janeiro. Uma época em que o grande legado que se observava era justamente uma maior militarização, compra de armamentos, compra de caveirão. A gente teve uma chacina marcante às vésperas do Pan-Americano, que foi a chacina do Alemão. E aí o paralelo evidente com a chacina da Maré, que aconteceu às vésperas da Copa das Confederações. E dessa experiência, articulando diferentes grupos, diferentes movimentos sociais, sindicatos, universidades, que o Comitê Popular da Copa traz o seu acúmulo, né, e traz a sua discussão sobre o que significa esses mega-eventos para as cidades e para a população das cidades que eles chegam, né? A gente vai focar muito na FIFA aqui hoje, né? O Andrew vai fazer um grande raio-x da estrutura da FIFA, mas é importante passar a perspectiva do comitê de que a FIFA é sem dúvida um grande personagem dessa história, mas seria injusto colocar a FIFA como um personagem solitário dessa história, né? A nossa perspectiva é de que a FIFA, com interesses econômicos próprios, né, muito capital circulando dentro da própria FIFA, mas atua como uma grande agenciadora de interesses econômicos poderosíssimos em todo o mundo e nas cidades sedes, né, localmente também. Então, se a gente fala em interesses que ditam quais vão ser as políticas públicas que os governos e os legislativos vão fazer para a ocorrência desses mega-eventos, a gente tem que lembrar quais são esses interesses, né? Por exemplo, se a gente pega as empresas patrocinadoras da FIFA, a gente vai encontrar, e da Copa do Mundo, a gente vai encontrar algumas das maiores corporações de diferentes ramos
de atividade, né? Algumas das marcas mais consumidas por nós, inclusive, ainda, né? A gente ainda vai conseguir fazer um boicote efetivo para todas essas marcas, mas algumas das marcas que a gente compra no supermercado são as marcas que financiam esses mega eventos para ter uma visibilidade, através da grande visibilidade da Copa do Mundo, para as suas marcas, né? Aqui no Brasil a gente tem grandes interesses também influenciando essas políticas públicas para viabilizar a Copa do Mundo, notadamente a indústria do turismo, notadamente setores da especulação imobiliária e, mais que todos, talvez, as grandes empreiteiras que têm relações para lá de questionáveis com o governo federal e com os governos dos estados, né? As grandes empreiteiras que constroem os estádios, as grandes empreiteiras que atuam nas obras de infraestrutura para a ocorrência desses eventos, as grandes empreiteiras que são, na verdade, as verdadeiras, quem de fato dita as regras para a ocorrência da Copa do Mundo. E aí, fazendo essa leitura, né, trazendo essa perspectiva, que o Comitê Popular da Copa já vem, não de hoje nem de ontem, mas há algum tempo, puxando atos de rua e participando de diversas ações feitas na rua, já pelo menos desde 2010 e com mais intensidade a partir de 2011. No dia 30 de junho de 2011, a FIFA armou... Eu estou falando muito rápido, gente. Tá bom? No dia 30 de junho, a FIFA armou aqui no Rio de Janeiro o que era para ser um grande opening, né, para usar as palavras que eles se utilizam, da preparação para a Copa do Mundo no Brasil, que era o sorteio das chaves das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Que no cinema foi lá na Marina da Glória, e uma série de movimentos sociais aqui do Rio de Janeiro, e o Comitê Popular da Copa nessa época já atuando como um articulador para que fosse possível essa ação, uma série de movimentos puxou um ato de rua, no que talvez tenha sido o maior ato até então, questionando mega eventos aqui no Brasil, né? Foram cerca de 1.500 pessoas que foram até a porta do sorteio da Copa do Mundo, e naquela época a gente já tinha bandeiras muito claras, né? A gente já falava com muita clareza a possibilidade do cerceamento de direitos para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas. A gente já falava com muita clareza a possibilidade e a ocorrência de casos de remoção e de violação ao direito da moradia para obras da Copa do Mundo das Olimpíadas. Já falávamos do mau uso do dinheiro público para essas obras. Falávamos do grande volume de dinheiro que estava circulando para beneficiar interesses privados e não interesses públicos em função da Copa do Mundo. Essas eram as pautas que a gente já estava colocando naquela época, a privatização de espaços públicos, inclusive. De lá para cá, uma série de atos aconteceram, e os atos que o comitê articulou, sozinho ou de forma coletiva, sempre tiveram dois enfoques muito claros, né? A questão da luta pela moradia, né? Das remoções de comunidades que estavam acontecendo e que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro, e a privatização de espaços públicos aqui no Rio de Janeiro também, em função da Copa do Mundo, tendo aí o Maracanã como um grande símbolo, né? E aí, quero pegar uma outra data que para mim é simbólica, né? Que foi no dia 9 de novembro de 2012, final do ano passado, cerca de uma semana e meia depois do anúncio covarde do governo do estado do projeto para o Maracanã, que previa a destruição de uma das 10 melhores escolas públicas do país, que previa a destruição de 2 dos maiores equipamentos esportivos da história do esporte no país, onde diversos projetos sociais estavam em funcionamento também, que previa a destruição daquele que provavelmente é a edificação mais importante da história do indigenismo aqui no Brasil, né? E não há nenhum exagero em nenhuma dessas minhas caracterizações para esses espaços, e a própria privatização daquele espaço importantíssimo do Maracanã. O governo chamou uma audiência pública para esse dia
9 de novembro, para legitimar toda o atropelo que eles estavam fazendo, nesse caso do Maracanã, onde nenhum dos grupos atingidos por essas intervenções tinham sido chamados para conversar, para negociar, para procurar melhores alternativas, para procurar medidas de mitigação de danos, por exemplo. Nenhum desses grupos tinha até então sido chamado, até o momento em que a imprensa divulgou esse projeto. Nesse dia, nessa audiência pública, que pretendia ser essa legitimação do processo para lá de arbitrário, para lá de autoritário, cerca de 600 pessoas e diversos grupos, o Comitê Popular da Copa, um deles, foram até o galpão da cidadania ali na Gamboa, uma área de extremo interesse histórico da cidade, na zona portuária, tão afetada hoje em dia em função dos interesses do capital aqui na cidade. Fomos até lá, cerca de 600 pessoas, olhamos de frente para o secretário Regis Fischner e dizemos: nós não aceitamos esse teatro, nós não aceitamos participar dessa farsa e nós não legitimamos essa ação do Estado feita dessa maneira. De lá para cá muita coisa aconteceu, né? No dia 1º de dezembro a gente teve 600 pessoas na rua, cerca de 600 pessoas, centenas de pessoas na rua, para questionar esse projeto de privatização do Maracanã. A gente teve em janeiro o fechamento arbitrário do Célio de Barros, o fechamento arbitrário do Juque Delamare cerca de um mês e meio depois, e o despejo violento, truculento, arbitrário da aldeia Maracanã. Nesse momento, a gente já estava acontecendo no Rio alguns atos que questionavam as máfias do transporte aqui no Rio de Janeiro e que questionavam o preço da tarifa dos transportes, né? No final do ano passado a gente teve alguns atos acontecendo com poucas pessoas. Em alguns atos já estava havendo repressão. Em outros momentos a gente foi para a rua e quando chega no dia... a gente teve o despejo violento da aldeia Maracanã, e quando chega no dia 27 de abril, o Maracanã ia reestrear com um jogo dos amigos de Ronaldo e amigos de Bebeto. Não sei quem se lembra disso, pegando aí duas figuras ex-futebolistas que assinam embaixo de todos esses projetos arbitrários e de toda essa situação para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas aqui no Brasil. Nesse dia, a gente juntou umas 400 pessoas, enfim, sempre nessa margem aí de 500 pessoas, e ao final do ato, no meio do jogo, quando o ato já se dispersava, a gente tinha cerca de 100 pessoas em frente ao Maracanã, e a polícia de choque agiu contra os manifestantes de uma forma completamente descabida, desproporcional e sem nenhum motivo aparente. Eu, nesse momento, um relato mais pessoal, eu nesse momento vi exatamente como as coisas aconteceram. Eles foram diretamente numa jornalista que já era bastante, vamos dizer assim, não aceitava as provocações dos policiais, sempre questionava as provocações policiais. Foram para ela porque já conhecia ela do processo de acompanhamento que ela fazia na aldeia Maracanã, provocaram ela e pisaram no pé dela. Quando o Major Vinícius, do batalhão de choque, pisa no pé dela, ela grita um xingamento e ele dá a voz de prisão nela. Quando imediatamente alguns manifestantes vão tirar ela dali do meio e a primeira bomba explode sem nenhuma razão. Tem um vídeo na internet da Nova Democracia que é muito bom, que você vê claramente como é do nada que a polícia estoura a primeira bomba e começa a ter uma série de balas de borracha sendo disparadas num ato que, inclusive, tinha crianças da Escola Municipal de Friedenreich, registrando a presença do pessoal da Friedenreich aí, grandes lutadores da Friedenreich que estão aqui, e que estavam lá também com crianças. E foi, depois do despejo da aldeia Maracanã, o grande momento em que a gente viu que a polícia já estava se preparando e treinando para a repressão e para a dispersão de manifestações que pudessem acontecer durante os grandes eventos. Ao mesmo tempo, a gente tinha atos já acontecendo, questionando o preço das passagens, numa luta que se nacionalizou rapidamente e que foi violentamente reprimida nas ruas. A violência policial, claramente, foi um fator que levou ainda mais e com muito mais força as pessoas para a rua, né?
Ao mesmo tempo que crescia essa violência, crescia a nossa garra e a nossa vontade de ir para a rua e se radicalizava com muita propriedade, se radicalizava nas ruas as formas de luta, né? Não mais aceitando a violência policial e muitas vezes se confrontando com a polícia, exigindo o direito de manifestação, inclusive, né? Durante a Copa das Confederações, todo mundo acompanhou o que aconteceu, explodiu em função de uma série de fatores, alguns deles aqui sendo colocados na minha fala, explodiu em todo o país manifestações, e hoje, nessa semana, a gente tem essa situação absurda dessa prisão em massa, dessas prisões em massa e de tiros, inclusive tiros de disparos de armas de verdade sendo feitos por policiais nas ruas do Rio de Janeiro. Estou falando isso tudo para pegar um resgate de como que a gente já vem se posicionando e quais foram as ações que nos trouxeram hoje aqui, mas também para lembrar que isso tudo era mais que previsto, né? A gente já falava disso há muito tempo, né? A gente já denunciava as ações legislativas na intenção de relativizar ou cercear direitos da população brasileira, né? A gente já denunciava a Lei Geral da Copa, a gente já denunciava a intenção de aprovar o PL 238, que tipifica o crime de terrorismo, uma perspectiva de criminalização dos movimentos sociais. Passou um pouco batido pela gente essa lei de organizações criminosas que está sendo usada agora para autuar alguns dos companheiros que estão presos, né? A gente já colocava isso muito claro, denunciamos também a criação de uma Secretaria de Segurança para Grandes Eventos, ligados ao Ministério da Justiça, e toda a participação efetiva do governo federal, ora se calando, ora apoiando os governos do Estado na repressão a essas mobilizações